Então, galerinha, vamos fazer um pouquinho de correção dos exercícios de física com respeito à calorimetria. Vamos lá. Qualquer dúvida depois do vídeo, vocês podem me perguntar, tá bom? Podem perguntar pelo meu WhatsApp ou aqui mesmo nos comentários. Vamos lá, número 1. Questão que caiu na UFRJ e não é tão difícil de ser feita, não. Uma pessoa bebe 200 gramas de água, calor específico igual a 1 caloria por grau Celsius a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do seu corpo é praticamente constante e vale 36,5 graus Celsius, a quantidade de calor absorvida pela água é... Vamos então ver o que nós temos nesse exercício. Nós não temos o calor específico, ou temos o calor específico, 1. Nós já temos a massa, 200 gramas. Nós já temos a temperatura. Temos a temperatura. Temos o ΔT. Temperatura final 36,5 e inicial 20 graus Celsius. Então, como o delta representa uma variação em física, nós vamos fazer a variação temperatura final menos a temperatura inicial, que seria os 20 graus Celsius. Meu ΔT será igual a 16,5 graus Celsius. Vamos então, se tem a variação de temperatura e eu tenho que descobrir agora a quantidade de calor, meu Q, qual fórmula eu devo usar? Que mole ou que macete? Que mole é quando é calor latente, não tem variação de temperatura. Que macete, MC∆T, nós conhecemos como que macete, tem a variação de temperatura. Nesse exercício, nós temos uma variação de temperatura, então nós vamos usar o que macete. M de massa, C de calor específico, ΔT de temperatura. Que mole é quantidade de calor, massa, latente. Latente, o que acontece no latente? Não muda a temperatura, mas muda o estado físico da substância. Nós vamos fazer alguns exercícios com ele mais pra frente. Então, nesse nós vamos usar o que macete, porque nós temos uma variação de temperatura. Só colocar os valores nos lugares. M, massa. C, calor específico, ΔT, variação da temperatura. A quantidade de calor vai ser igual a massa, 200, vezes o calor específico, 1, vezes a variação de temperatura, 16,5. O meu Q vai ser igual a 3.300 calorias. 3.300 calorias. Resposta correta, letra C. Ok? Vamos para o número 2. Consideremos uma amostra de alumínio, cujo calor específico é de 0,217 calorias por grau Celsius. Continuando, se a massa da amostra é M é igual a 50 gramas, então nós já temos a massa, gramas é massa, qual a quantidade de calor que deve trocar para que sua temperatura aumente de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius? Ora, se vai variar de novo a temperatura, de novo eu vou ter que usar o delta, o que macete, porque tem o ΔT, né? Variação de temperatura. Então, vamos lá na letra A, nós vamos fazer a seguinte fórmula. Nós temos o calor específico, tá aqui. Nós temos a massa, tá aqui. Nós vamos ter que descobrir o que é a quantidade de calor. Então, letra A, que macete. Quantidade de calor eu não sei, massa tá aqui, 50. Calor específico está aqui, 0,217. ΔT é o quê? Temperatura final menos a inicial. Então, vão ser 60 menos 10, 50 graus. O meu Q vai ser igual a 542,5 calorias, porque calorias é a quantidade de calor. Basta multiplicar 50 vezes
0,217 vezes 50, que vai dar esse valor aqui. Letra B. Letra B está perguntando para a temperatura diminuir de 80 para 20 graus Celsius. Novamente, teve uma variação de temperatura. Vamos então fazer com que macete? Q eu não sei, M eu sei, é o mesmo exercício, então é a mesma massa, 50. Calor específico 0,217 e a variação de temperatura é a final menos a inicial, então vão ser 20 menos 80, que vão dar menos 60. Por que menos, professora? Porque o número que acompanha, o número maior é o 80 e o sinal que acompanha ele é o que vai permanecer, menos. Então, o meu Q vai ser, basta apenas multiplicar esses três valores e vão dar menos 651 calorias, ok? Vamos para a número 3. A número 3, ao receber 6.000 calorias, então já falou a quantidade de calor, 6.000, um corpo de 250 gramas, a massa, gramas é massa, aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius, já te deu a variação da temperatura aí, sem mudar de fase. Qual o calor específico do material que constitui o corpo? Houve temperatura? Sim. Então, eu vou usar de novo o que macete. Já me deu a quantidade de calor. Quando está em calorias, é o valor do quê? 6.000. Já me deu a massa, 250. Não me deu o calor específico, que é esse Czinho piquititinho. Então, ele vai ficar como incógnita, porque eu não sei o valor ainda. Já me deu a variação da temperatura, 40, já foi direto, nem precisou da gente tirar a final menos a inicial, já falou no exercício. Basta, então, apenas eu multiplicar 250 vezes 40, que vão dar 10.000. Vamos colocar desse ladinho aqui, 6.000. Igual a 10.000 C. Multipliquei 250 vezes o 40 e repeti o Czinho. Troca de lado, porque eu quero isolar a incógnita. Você teria que multiplicar por menos 1, mas eu já fiz direto, porque depois, multiplicando por menos 1, os dois valores ficariam positivos. Então, C vai ser igual a 6.000 dividido por 10.000. Corta os zeros e basta apenas dividir os 6 por 10, que vão dar 0,6. Como eu estou mexendo com calorias, né, que é a quantidade de calor, estou mexendo com gramas, que é a massa, e graus Celsius, então a unidade vai ser feita desse jeito. Calorias por grama, graus Celsius. Certinho? Vou ver se deu para enxergar aqui. Na telinha, deu. Agora nós vamos para o número 4. Deixa eu ajustar aqui para não cortar nada. E para todo mundo poder entender esse exercício. Agora sim, número 4. A número 4 já caiu na FUVEST de São Paulo. E vamos ver o que fala aqui. Letra A. Quantas calorias são necessárias para se aquecer 200 litros de água de 15 graus Celsius a 70 graus Celsius? Novamente, o que nós temos aí? Uma variação da temperatura. Então, já sabe que vamos usar o que macete. Então, vamos lá. Quantas calorias são necessárias? O que é caloria, gente? Caloria para aquecer a água é a quantidade de calor necessária para elevar 1 ml de água a 1 grau Celsius. Aqui está em litros. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é transformar isso aqui em mililitros.
Porque se caloria é a quantidade necessária de calor para elevar 1 ml de água, então eu tenho que transformar esses 200 litros em 200 mililitros, que seriam, vamos lá, vou fazendo uma folhinha, porque senão vai ficar muito embolado. Vamos lá. Aqui já fica mais fácil a gente enxergar. Então, o que é a caloria? Ela é 1 mililitro a 1 grau Celsius. Ali nós temos 200 litros de água. Mililitros, basta eu acrescentar 3 zeros na frente. Então, vão ficar mililitros. Então, na verdade, eu tenho essa quantidade aqui, ó. Esse corresponderia à minha massa do exercício. Então, quantas calorias são necessárias? Ou seja, qual é a minha quantidade de calor necessária para elevar isso daqui de água de 15 graus a 70 graus? Então, eu já tenho uma variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial, 70 menos 15, que vão dar 55 graus Celsius, que é a temperatura. Então, para eu resolver a letrinha A, eu vou usar de novo aqui macete, para eu conseguir resolver e achar a quantidade de calor. M vai ser minha massa, 200 mil. Calor específico da água, nós já sabemos que é 1, apesar de não ter sido dado no exercício, mas pelos conhecimentos anteriores, nós sabemos que o calor específico da água é 1. Delta T, 55. Agora basta eu multiplicar esses valores e nós vamos ter 11 milhões de calorias. Essa é a minha letra A. Letra B. A letra B perguntou qual a potência média necessária para realizar essa operação em 3 horas. Fórmula da potência. Potência vem em watts. Geralmente, quando a gente compra um aparelho eletrônico, vem lá a potência do aparelho, né, em watts, que é a unidade de medida. Então, como que calcula isso daqui com quantidade de calor e a potência necessária? Vamos lá, nós vamos usar a quantidade de calor dividida pelo tempo. Então, a potência vai ser, qual é a quantidade de calor que eu achei? 11 milhões. Dividida pelo tempo. Geralmente, o tempo vai ser medido em segundos. E aqui no exercício falou 3 horas. Então, quantos segundos eu tenho em 3 horas? Nós temos, basta apenas multiplicar pelo valor, né? 1 minuto tem 60 segundos. Quantos minutos eu tenho em 3 horas? Aí você vai chegar ao resultado de 10.800 segundos. Cortou. Divide o que sobrou e nós vamos ter um valor de 1,018 watts. Ok? Desse jeito a gente resolve a potência. Como eu sei que muita gente vai se perguntar como que ela descobriu que são 10.800 segundos, então vamos lá fazer o cálculo aqui. 1 hora, eu tenho quantos minutos? Que é a hora, vamos fazer a fila da hora, vamos fazer a fila do minuto, vamos fazer a fila do segundo. 1 hora eu tenho 60 minutos. 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, para eu saber quantos segundos eu tenho em 1 hora, basta apenas eu multiplicar o 60 por 60. Aí eu vou descobrir quantos segundos eu vou ter em 1 hora. Vão dar 3.600. Então, em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Agora basta fazer a regrinha de 3. Como que faz a regrinha de 3? Se em 1 hora eu tenho 3.600 segundos, em 3 horas eu vou ter quantos segundos? Basta colocar o x no lugar dos segundos aqui para descobrir. Vou fazer a multiplicação cruzada. Então, vão dar 1 vezes x, x.
3.600 vezes 3 vão dar 10.800 segundos. Então, eu já descobri o valor dos segundos. Então, geralmente, a potência eu vou fazer em segundos, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a número 5. Um corpo de massa igual a 10 quilos recebeu 20 calorias e sua temperatura passou de 50 para 100 graus Celsius. Qual o calor específico desse corpo? Novamente, o que eu vou usar? O que macete, né? Tentem fazer aí, o que macete. Vamos lá. Vou ter que fazer aqui também, gente, para não ficar embolado ali, porque senão ninguém vai entender. Eu sou meio espaçosa. Um corpo de massa igual a 10 quilos. Então, no número 5 aqui, eu já tenho a massa. 10 quilos. Recebeu 20 quilocalorias. Então, caloria é a quantidade de calor. 20 quilocalorias. Eu vou ter que transformar isso em calorias, é claro, né? Então, como que vai ficar? Só acrescentar 3 zerinhos na frente. 20.000 calorias. E sua temperatura, ΔT, mudou de 50 para 100. Então, é só fazer 100 menos 50. Final, menos a inicial. E vão dar 50. Qual o calor específico desse corpo? Tranquilo de fazer, né? Que macete, novamente. Quantidade de calor. Massa. 10 quilos eu vou ter que transformar para grama. 1000 gramas. 10.000 gramas. Faltou um zerinho aqui. Vezes o calor específico eu não sei. Vezes o ΔT. Basta multiplicar esse por esse. Vão dar 500.000. Troca de lado, vai trocar de sinal, mas eu vou fazer direto. Porque, de fato, os dois vão ficar negativos. Depois, com menos, os dois vão ficar positivos. 20.000. Dividido por 500.000. Pá. Vai ficar 2 dividido por 50, que vão dar 0,04 calorias por graus Celsius. Letrinha B. O que está perguntando na B? Qual a capacidade térmica desse corpo? Aí eu vou ter que usar a fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é o C maiúsculo. Como que a gente calcula a capacidade térmica? É só fazer a massa vezes o calor específico. Capacidade térmica é igual a massa. Nós vamos usar os 10.000 gramas. Vezes o calor específico que a gente achou na letra A. O valor vai ser igual a 400 calorias por graus Celsius. Ok? Facinho, né? Vamos para o exercício 6. O exercício 6 tem um gráfico aí para a gente observar. Um corpo de massa 800 gramas é aquecido, tá dando para enxergar direitinho, né? Por meio de uma fonte, cuja potência constante são 300 calorias por minuto. Nesse caso aí usou 1 minuto. Sabendo-se que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico a seguir, determine a capacidade térmica da substância que constitui o corpo. Então, vamos lá. Então, eu já tenho a massa, que são 800 gramas. Já está em gramas. Pediu para a gente descobrir, já tem a potência, 300 calorias por minuto. O que é a potência, gente? Potência é sempre a quantidade de calor dividida pelo tempo. Nesse caso, o tempo está em minutos aqui, ó.
Sabemos que a variação da temperatura ocorre segundo o gráfico. Qual é a minha variação de temperatura? Já tem aqui 40 menos 0, né? Então, 40, não, 150, ó, a variação de temperatura tá aqui, ó. Graus Celsius é a temperatura. Aqui é o tempo, ó. Tá? Eu tenho 40 minutos de tempo. E aqui eu tenho a temperatura. A temperatura foi de 50 até o 100. Então, a variação da minha temperatura vai ser 100 menos 50. Delta T igual a 50. Prestar bastante atenção para a gente não errar na hora dos gráficos, né? Para ver o que quer dizer cada coordenada dele. Então, vamos lá. Pediu para a gente descobrir a capacidade térmica. Mas para eu saber a capacidade térmica, eu tenho que saber o calor específico, porque a fórmula é capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Mas para eu saber o calor específico, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó, porque tem temperatura e tem massa, mas eu não tenho a quantidade de calor. E agora? Como é que eu faço? Então, eu vou ter que resolver as 3 fórmulas para chegar nessa daqui. Essas 2 primeiras para chegar na terceira fórmula. Eu tenho potência? Tenho. 300. Tenho a quantidade de calor? Não tenho. Tenho tempo? Tenho. Aqui no gráfico, ó. 40 minutos. Então, já posso descobrir o meu Q. 300 vezes 40. E aqui, quando não tem nada, é como se fosse 1. Então, vai ficar Q igual 300 vezes 40. Que vão dar 1.200, né? 12.000. 12.000 calorias, né? 12, depois acrescento zeros. 12.000 calorias. Agora eu já tenho a quantidade de calor para descobrir o Czinho, que é o calor específico. 12.000 é igual a massa vezes o calor específico, eu vou descobrir, vezes a variação de temperatura, que eu já fiz aqui, a diferença, né? 100 tira 50. É 50. Então, vamos continuar. Posso multiplicar esses dois. 12.000 igual 800 vezes 50 vão dar 4.000. 40.000. 40.000 C. Troca de lado, ia ter que trocar de sinal, já vou fazer direto. C vão ser igual a 12.000 dividido por 40.000. Cortou, cortou, cortou. Basta dividir agora 12 por 40, que vão dar 0,3 calorias por graus Celsius. Agora eu já tenho o meu Czinho. Aí já dá para achar a capacidade térmica. Massa 800. 800? É 800. Aqui, ó. 800 vezes 0,3, que foi o calor específico que eu achei. E a resposta vai ser 240 calorias por grau Celsius. Viu? Eu tenho que ver tudo que eu tenho no exercício para chegar ao resultado final. Eu tenho que ver quais são as possibilidades ou as fórmulas que eu posso usar para chegar até o meu resultado final. Nesse caso, eu já tinha potência, que já foi dada uma pista. Eu já tinha a variação de temperatura, então já foi dada outra pista, então já poderia usar o quimacete, também a fórmula da potência, para chegar até a fórmula da capacidade térmica, onde eu ia precisar do calor específico. Agora, nós vamos fazer a última dessa folha, que é o número 7. Hoje a gente vai terminar as correções no número 7. E na próxima aula eu vou fazer o outro vídeo com a correção da próxima página. E a gente vai indo por páginas para ficar mais fácil. Aí nós temos um gráfico, um corpo inicialmente sólido. Tá aqui, ó, o sólido nos 100 graus Celsius, que aqui é o grau. E aqui a caloria que foi recebendo. De massa 80 gramas, recebe calor e sofre uma variação de temperatura conforme indica o gráfico. Tá, se ele estava aqui no 100, no estado sólido, a temperatura foi subindo. Aqui ele teve uma transformação do sólido para o líquido. Não variou a temperatura aqui, ó, porque tá reto. Então, ó, tá batendo no 200, continuou no 200 sem variar a temperatura. Depois continuou subindo, aí a temperatura foi subindo lá para 300, ó. Aqui já teve uma variação da temperatura para o estado líquido.
Então, nós temos aqui o estado líquido. Por que que eu sei que aqui é líquido? Porque falou que ele estava no sólido antes. Aqui nós temos o estado sólido. Então, já dá para saber que nesse pedacinho aqui, variou a temperatura, ó. Do 200, ó, foi indo lá para o 300, nesse pedacinho aqui, ó. Em que a reta está inclinada, crescendo. Então, aqui eu usaria o que macete? Aqui não variou a temperatura. Só mudou o estado físico, do sólido para o líquido. Então, aqui eu usaria o que mole. Aqui variou a temperatura de 100 para 200, então eu usaria o que macete. Então, eu tenho 3 etapas nesse exercício. Vamos ver as perguntas agora para a gente poder resolver. Pede-se, letra A temperatura de fusão da substância, ou seja, quando ela mudou o seu estado físico, mas não mudou a temperatura. Qual foi a temperatura que isso aconteceu? Ó, 200 graus, ó, fusão, não mudou a temperatura, só mudou o estado físico de sólido para líquido. Isso aconteceu em 200 graus Celsius. Certo? Vamos agora para a letra B. O calor latente de fusão do corpo. Vamos ver aqui a letra B. Calor latente. Então, já sei que eu vou usar o que mole. Esse L significa latente. Quantidade de calor foi dada nesse pedacinho aqui, ó, onde não mudou a temperatura. Tem que ver o calor latente. Calor latente não muda a temperatura. Eu tenho a quantidade de calor, ó, 300 e 100. Então, teve uma variação aí de calor, né? De 100 para chegar no 300, qual foi a variação de calor que teve aí? 200. Então, eu vou usar 200 calorias. Massa já foi dada, 80. E o L eu vou descobrir. Troca de lado, vai trocar de sinal. Já vou colocar tudo positivo. Vão ficar 200 dividido por 80. 20 dividido por 8, que vão dar 2,5 calorias por grama. Letra C. O calor específico do corpo no estado sólido. Se ele estava no estado sólido, ele começou aqui no 100. Continuou sólido, 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 foi subindo, 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 aqui que mudou. Então, nesse caso, houve uma variação da temperatura enquanto ele estava no estado sólido. Vamos continuar, então, aqui com o que macete agora, né, gente? Porque houve variação de temperatura. Quantidade de calor que variou aqui nesse trecho que a reta foi crescendo na temperatura enquanto ele estava no estado sólido. A quantidade de calor foi do 0 até o 100, então eu vou usar 100 calorias. Massa, 80, calor específico, não sei. E a variação da temperatura foi do 100 até o 200. Então, a variação foi de 200, tira 100, né? Final menos a inicial. Vão dar 100. Basta multiplicar esses dois. Vamos lá, 100 igual 80 vezes 100, vão dar 8.000. Troca de lado. Já vou colocar tudo positivo, porque com menos 1 ficaria assim depois também. Corto os zeros. 1 dividido por 80, nós vamos ter 0,0125 calorias por grama grau Celsius. Certo? Vamos agora para a letra D. Para não ficar embolada, eu vou fazer a letra D nessa folhinha aqui. Letra D. A letra D está pedindo calor específico no estado líquido. Então, eu vou no gráfico, onde eu percebi que o estado líquido aconteceu, crescendo aqui, ó, estado líquido, mudando a temperatura consequentemente, porque estava indo para o estado de vapor, mas aqui ainda estava no líquido. Não tinha acontecido a mudança ainda para o vapor. Então, vamos ver. Se houve variação de temperatura, eu vou usar o que macete. Quantidade de calor. Ó, estava no 300 e foi para o 600. Só estou mexendo com essa reta onde ele estava no estado líquido.
Então, de 600 para 300, ou de 300 para 600, quanto que variou a quantidade de calor? 300 calorias. Massa já tem, 80. Calor específico é o que eu vou descobrir. A variação de temperatura está aqui, ó. De 200 foi para 300, então houve uma variação de 100. 300, multiplica 80 por 100, vão dar 8.000. Troca de lado. Já vou deixar tudo positivo. 300 dividido por 8.000. Cortou os zeros. Vai ficar 3 dividido por 80, que vão dar 0,0375 calorias por grama/grau Celsius. Viu, gente? Não é tão complicado. Basta fazer com atenção para não errar na hora, em especial, de olhar o gráfico, né? Dos valores, olhar qual é a coordenada que está sendo indicada para poder acertar essas questões. E estudem, gente, porque é uma matéria bem interessante e que cai bastante em concursos e em outras provas que vocês farão daqui para frente. Bons estudos!